Pronto, bem baixinho de fundo, só para não ficar o silêncio da minha voz. A Edna colocou aqui, ó, ontem à noite estava assim, sem conseguir dormir, a mente muito acelerada. E isso acaba ficando cumulativo, Edna. Se você não faz um exercício regular para manter a sua mente um pouco mais quieta, chega uma hora que acumula tanto e impede de você dormir. Ou impede de você fazer um trabalho que você precisa muito, porque a mente está super ativa e ela vai acumulando. Tal como o corpo acumula tensões, a mente também acumula preocupações, né? Algum looping mental que você fica ali tentando resolver. Nosso cérebro foi projetado para prover soluções. E se você não está conseguindo prover soluções naquele momento, ele vai ficar tentando até conseguir. Só que às vezes a solução não está aqui. Você precisa de conexões, de recursos, de pessoas. Né? Então não adianta ficar gastando fosfato. Então vamos lá à nossa prática de meditação. Convido você a se sentar de uma forma confortável, agradável. Nossa meditação hoje é rápida, tá? Hoje não, todas as segundas-feiras é bem rápida. A gente vai ficar aqui no máximo 10, 15 minutos com o propósito de experimentar técnicas diferentes para que você convide a sua mente a ficar um pouco mais quieta. Bom dia para todos que entraram, sentou de uma forma bem confortável, fecha os olhos, deixa as mãos e os braços quietos. Imediatamente, tão logo você fecha os olhos, comece a prestar atenção mais na sua respiração. Coloque mais e mais atenção na sua respiração. Meditar não é prestar atenção na respiração, tá? Nós estamos fazendo um exercício inicial onde nós vamos alavancar o ato de respirar de forma a energizar mais o nosso sistema. Respirar é vida. Você consegue ficar dias sem comer, mas não passa de alguns minutos sem respirar. Então, apenas melhore a sua respiração, deixe ela mais profunda, mais consciente. A respiração sempre nasal. Deixe uma respiração agora mais profunda e quieta, mais silenciosa. Muitas vezes estamos respirando de uma forma acelerada ao longo do dia e nem percebemos. Ou respirando de uma forma curta, uma respiração que não revigora, que não nutre, que não energiza o sistema. Então inspire sem pressa e expire sem pressa. A ideia nesse momento, respirando mais devagar, é você criar um estado de coerência cardíaca, ou seja, você alinhar o ritmo respiratório com um pouco do ritmo cardíaco. E fazendo isso, nós aumentamos, nós facilitamos aí uma série de elementos internos que permitem que a meditação ocorra com muito mais facilidade. Respirar antes de meditar é um elemento fantástico, você não precisa fazer imediatamente antes da meditação, mas você se energizar regularmente para manter aí o seu sistema ativo, né? Com muito oxigênio, muita vitalidade. Agora você vai incluir uma pausa no ato de respirar. Então você vai inspirar, com os pulmões cheios de ar, você para de respirar, você mantém os pulmões cheios de ar, conta 5, 10 segundos e depois solta. Esse exercício de retenção cheia é um lembrete que você é capaz de controlar os seus ritmos internos, principalmente o ritmo da respiração, é um dos mais fáceis de todos. Então inspire, segure o ar nos pulmões e depois solte. Faça com que essa retenção, esse ritmo, seja algo muito confortável, muito agradável, sem forçar. Inspire, segure e depois solte. Deixa a tua respiração mais e mais livre à vontade. Não deixe ela ficar dura, travada, rígida. Inspire, segure o ar nos pulmões e depois solte. Tenha esse ritmo respiratório como um exercício de ritmo, de coordenação e, mais importante do que isso, de que você é capaz de pausar esse ritmo biológico, esse elemento quase que incontrolável, né, para algumas pessoas, a hora que você quiser. Sim, você pode parar de respirar a hora que você quiser, desde que feito com as preparações, com todos os elementos que trazem segurança necessária. Continue inspirando, segurando e soltando. Inspirando, segurando e soltando. O objetivo é você reforçar essa habilidade de pausar a respiração, um ato vital, mas que eventualmente você para por alguns instantes. O mesmo vai ocorrer com a sua mente daqui a pouco. Pensar é um ato vital para você sobreviver, mas escolhemos conscientemente pausar, parar um pouco de pensar,
para promover modificações poderosas à nossa mente. E não sei o que estou falando, são mais de 2.000 estudos sérios de meditação que mostram como modificam áreas do cérebro, como você consegue acessar melhor todas as suas funções cognitivas quando você consegue silenciar aquele excesso de pensamentos. Continue inspirando, pausando a respiração e depois soltando. Existem mais de 50 técnicas respiratórias que podem te ajudar a silenciar mais e mais os pensamentos, só apenas começando aí silenciando a respiração. Hoje vamos entrar direto na técnica de meditação e aproveitar esse músculo fortalecido da pausa, do aquietamento, para levarmos para algo mais sutil ainda que a nossa mente. A nossa respiração trata muito de algo físico, algo tangível. Você consegue sentir a respiração, ouvir o ruído da respiração, você consegue pausar, é uma coisa que você tem controle, você vê esse controle. Parar a mente já fica um pouco mais diferente de você perceber, mas é isso que nós vamos exercitar agora. Então continue sentado, de uma forma confortável, agradável, mantenha os seus olhos fechados ainda, e agora a respiração ela fica de fundo, uma inspiração e uma expiração profunda, mas uma respiração ainda lenta, consciente, que te mantenha nesse estado de coerência, de conexão do ritmo respiratório com os batimentos cardíacos. Então continue inspirando e expirando de forma lenta, à vontade, sem prestar muito atenção na respiração, mas mantendo o diafragma, o principal músculo da respiração, ainda bem ativo para te energizar aí durante esse exercício. Então logo você mantém essa respiração de fundo, abstrai-se de qualquer ruído externo, tenha certeza que você reservou aí 5 minutos para você cuidar da sua mente, zelar aí pelo asseio do seu templo interior e mantenha a sua mente um pouco mais quieta. Não que seja difícil parar a mente, com treino você consegue parar a mente com facilidade, mas você vai escolher apenas um elemento para se concentrar, a fim de reduzir os inúmeros estímulos que a mente é capaz de sustentar. Não estou aqui pedindo para você anular a sua competência intelectual, mental, estou sugerindo para você, por alguns instantes, ao invés de perceber tantas coisas acontecendo, que você se concentre numa coisa só. Esse exercício é chamado de Ekagrata, concentração num único ponto, numa única coisa. Um dos principais exercícios de meditação para lembrar que, embora a nossa mente seja capaz de perceber muitas coisas, na meditação a intenção é reduzir, é concentrar num único elemento e depois, nem mesmo nesse único elemento, deixar a mente completamente quieta. Então você vai imaginar ou se concentrar em algum objeto que você tem à sua frente. Qualquer coisa. Se você tiver aí uma caneta, imagine a caneta ou olhe para a caneta por alguns instantes como um exercício de concentração. Qualquer coisa, pode ser uma imagem do fogo, pode ser uma flor, uma pedra, qualquer coisa. Um objeto físico que exista e que você consiga ver, visualizar. Eu estou usando essa caneta porque foi o primeiro objeto que eu peguei aqui na minha frente. Você vai concentrar na ponta desse objeto, na ponta da caneta, por alguns instantes. Então olhe fixamente para esse objeto por alguns instantes, abstraindo-se de todo e qualquer pensamento que chegue na sua mente. É normal pensar, estamos condicionados a pensar. A intenção aqui é que você, por alguns instantes, consiga pensar apenas neste objeto. No meu caso, apenas na caneta. E mantenha a atenção assim por mais alguns instantes. Se você está com os olhos abertos, continue com os olhos abertos. Se já conseguiu fechar os olhos e continua ainda imaginando a caneta, ótimo. O mais importante é que você sustente. Tal como você demorou alguns instantes para se acostumar aí com o ritmo da respiração, com a retenção do ar, você vai gastar alguns instantes para se acostumar aí com a atenção nesse único objeto, abstraindo, tirando qualquer outro pensamento que não seja a caneta, que não seja esse objeto. Então, continue no exercício de concentração. Por mais simples que seja se concentrar numa caneta ou em qualquer objeto que tenha à sua frente, concentre-se nesse objeto por mais alguns instantes. Se você puder, feche os olhos. E ao invés de olhar para o objeto, você vai apenas imaginar o objeto. Fica mais forte ainda a meditação quando você consegue
imaginar o objeto na sua tela mental. Você criar, você imaginar, visualizar aquele objeto externo que você estava se concentrando para tentar reduzir aquele grande fluxo de pensamentos, e agora você tem essa imagem, esse objeto na sua mente, e você fica mais livre de qualquer dispersão externa. Então, ao invés de ter aí um monte de elementos visuais que possam estar te dispersando, você agora está apenas com esse objeto na sua tela mental. Então, se você não fechou os olhos ainda, feche os olhos e continue a observar aquele objeto que você escolheu. Que no meu caso pode ser a caneta, ou pode ser uma flor, qualquer coisa que você tenha aí na sua mão. Continue a imaginar esse objeto. Elimine qualquer distração, qualquer coisa que venha atrapalhar o seu exercício de concentração. Ignore por alguns instantes, deixe de lado uma escolha lúcida, consciente, para que você possa se aprofundar no exercício de meditação. A tua respiração continua lenta, de fundo, em coerência, coordenada com seus ritmos respiratórios, um pouco mais quietos, e mantenha a sua atenção nesse objeto por mais alguns instantes. Novamente, por mais simples que seja você se concentrar num único objeto, concentre-se nele. Sem querer entender a forma, origem, cor, nada, apenas observe o objeto, sem até mesmo dar nome a esse objeto. Apenas olhe. No meu caso, tem uma caneta, eu vou olhar para essa ponta e não vou pensar na utilidade disso, ou como isso foi feito, de onde foi feito, ou por que essa cor, sem emitir nenhum questionamento. Apenas concentrar na ponta da caneta ou no objeto que você escolheu por alguns instantes. E mantenha a atenção ali, por alguns instantes, sem esperar nada diferente. Apenas observar. Muitas pessoas confundem meditação como mágica ou poderes sobrenaturais. Não tem nada disso. É uma coisa muito física, biológica, onde você vai educar o seu cérebro a prestar atenção numa única coisa, ao invés de dispersar com inúmeros elementos, com inúmeras possibilidades, que sim, somos capazes. Continue a se concentrar na ponta da caneta ou no objeto que você escolheu. Preferencialmente com os olhos fechados, de forma que você continue a imaginar esse objeto mentalmente, visualizar. É como se você, ao fechar os olhos, tivesse uma tela mental e você se concentra exclusivamente naquele objeto e mais nada. Mantendo a sua respiração de fundo, lenta, profunda e consciente, você vai agora se abstrair até mesmo desse objeto. Você gastou alguns minutos focado, concentrado nesse único objeto. Agora vai abrir mão até mesmo desse objeto e manter a sua mente quieta, silenciosa, por alguns instantes. Eu ficarei em silêncio por 1 minuto, contado aqui no cronômetro, para que você mantenha a sua atenção no silêncio. Se você dispersar muito, volte imediatamente a atenção naquele objeto, imagine o objeto, visualize o objeto, ou se for o caso, olhe para o objeto, abre os olhos e olhe para o objeto. E em seguida, feche os olhos e mantenha a sua mente quieta, em silêncio. 1 minuto. Combinado? Farei junto com você 1 minuto de silêncio mental. Depois desse minuto de silêncio, mantenha ainda a sensação, mantenha todos os elementos que você conseguiu construir para sustentar esse silêncio mental. Não desapegue-se de nada. Como se você pudesse manter essa habilidade ao seu alcance para que você use a hora que você precisar ao longo do dia.
seja para se concentrar num estudo, num trabalho, ou apenas para fazer algo que você gosta muito, como tomar uma xícara de chá ou de café. Usar o poder da concentração e da meditação amplia as suas percepções daquilo que você está fazendo naquele momento, lembrando você de concentrar a sua atenção ao invés de dispersar a sua atenção em coisas que você nem precisaria colocar atenção. Depois desses instantes de aquietamento, de exercício de silêncio mental, finalize o seu exercício de meditação inspirando profundamente, abrindo os seus olhos. E tão logo você abre os seus olhos, depois desse exercício de meditação, eu convido você a fazer uma autoavaliação. Como você estava antes e como você está agora, depois do exercício.